Bom dia! Hoje irei falar então do pão. Existe um mito que diz que o pão engorda. Vamos então desmistificar este mito. Primeiro que tudo, o pão é o produto da amassadura, da fermentação e da cozedura de diversas farinhas. O pão é um alimento riquíssimo a nível nutricional. Primeiro, tem um grande teor de hidratos de carbono complexos e de fibras, ou seja, aqueles nutrientes que nos promovem muita saciedade. E é pobre tanto em gordura como em açúcar. No nosso mercado, hoje em dia, existe uma diversidade muito grande a nível de pão. Vamos então tentá-los distinguir. Vamos então primeiro ao pão de trigo, ao dito alentejano. O pão de trigo tem inconvenientes. É rico em açúcar, ou seja, em açúcar refinado, açúcar de absorção rápida, que no nosso corpo se irá acumular a nível de gordura abdominal. E tem um aporte de fibra muito baixo relativamente aos outros. Pronto, ou seja, não nos dará tanta saciedade. Relativamente ao pão de mistura, ao pão de sementes, que para mim é o preferencial. Tem então lados positivos, que tem um aporte muito grande em hidratos de carbono complexos e um aporte grande também em fibra, ou seja, irá nos promover muita saciedade. E depois, para além disto, está aliado aqui então os ácidos gordos ômega 3 e ômega 6, devido às sementes que compõem sésamo, linhaça, ou seja, ácidos gordos estes, gordura boa, gordura anti-inflamatória, ou seja, que irá ajudar-nos na nossa saúde. Temos então, por fim, o pão integral, que muitas pessoas utilizam, mas para mim, na minha opinião, tem um contrassenso. O pão integral é ótimo, porque é riquíssimo em hidratos de carbono de absorção lenta, ou seja, vai promover alguma saciedade, tem fibra, é verdade, mas depois tem dois inconvenientes. Tem muito mais gordura que os outros e tem um aporte de sal muito maior, ou seja, pessoas que sofrem de retenção de líquidos, tentar evitar o pão integral devido ao teor de sal, porque o sal faz retenção. E também devido à gordura, aquelas pessoas que estão a tentar perder peso ou manter peso, também tentar evitar o pão então de integral, ir mais para o pão de mistura ou então para o pão de sementes. Ou seja, em suma, o pão não engorda, temos de ter em atenção o pão que comemos e aquele ingrediente que colocamos então no pão. Ou seja, no pão poderemos colocar ou fiambre de aves, frango ao peru, ou queijo fresco, ou então aqueles queijinhos que há agora, que é a vaca cria, aqueles triângulozinhos de queijo, ou queijo magro, ou então manteiga. A manteiga terá que ser magra, ou então azeite. Azeite, gordura boa, ômega 3. Posto isto, poderão então comer pão, uma fatia ou ao pequeno almoço ou ao lanche. Bom dia e bom aproveito!